Olá pessoal, começando o quadro Filosofia em Foco com a nossa querida Emily Prado. Emily, tudo bem com você? Tudo ótimo, foi um prazer ser convidada novamente para fazer esse quadro. É ótimo estar aqui novamente, não só por detrás das câmeras, né? Sim, nos apoios técnicos, Isso né? aí, Só que no caso, se a Emily tem a sabedoria para falar de tal tema, por que não filosofar? E hoje vamos filosofar na música, não é mesmo? com certeza. Vem muita coisa bacana por aí, viu? Bacana! Hoje vamos falar aí da Frida, do grupo ABBA. Quem que não conhece esse pessoal, né, que fez muito sucesso, principalmente ali nos anos 70, com Dancing Queen, né, Money, 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 SOS, Gimme Gimme, diversos outros, I Have Dreams. A gente falar aqui é muitos sucessos do Sim. ABBA, né, só que a gente vai falar especificamente da Frida, conhecida como a moça do cabelo roxo. E todo mundo diz que Frida teve uma vida, né, todo mundo via ela sorridente, fala aquele conceito, né, das pessoas, as pessoas sempre muito felizes, mas só que filosoficamente também a gente entende que as pessoas mais felizes são as mais tristes. E Frida Uhum. teve uma vida bem pesada em vários conceitos, né, principalmente no começo da vida dela. Ela foi um experimento nazista. Depois, com o tempo, ela perdeu a mãe com 2 anos de idade, logo após perdeu a avó, e depois disso, né, quando não se pensava que ia acontecer mais tragédias, perde a filha no acidente, logo após perde o marido, que era um príncipe, né, ela era princesa. Olha só que legal a vida de Frida também, nesses conceitos, e a vida dela foi um marco de sofrimento, mas também de muita alegria. Então gostaria que você falasse um pouquinho sobre a vida da Frida, mas interpretado num clipe que eu considero a melhor música de todos os tempos hoje. Já esteve outras Uhum. músicas antes dela, só que hoje a interpretação, a claridez que ela traz nessa música é uma coisa muito bacana. E a gente vai falar a Venom Blumen, né? Que é uma Uhum. música, no caso, não em língua inglesa, né? É lá do país deles, né? No caso, eles são suecos, e no caso na língua original deles, do álbum de 96, quando eu tinha 1 aninho de idade. Emily ainda faltava alguns aninhos para nascer, Sim. e no caso ela vai fazer essa interpretação trazendo um pouco desse conhecimento na música. Vamos lá. Uma palavra que eu penso que significa Frida, que daria sentido a ela, é a palavra resignação, né? Uhum. Ela é uma pessoa que passou por diversas questões complicadas, de luto. A origem dela é de um experimento nazista. Ela se reencontrou com o pai anos depois. Não foi algo bacana, que gerou uma depressão. Penso que ali dentro ela já tinha algo depressivo, porque em entrevistas ela assumiu que não gostava de falar muito sobre a infância, que tinha acontecido coisas boas na infância, mas era uma fase que ela preferia deixar, como eu posso explicar, deixar em off, né? E penso que essa dúvida, o crescer sem pai, aos 2 anos, basicamente ela não cresceu com pai nem mãe, Sim. né? Isso influencia o ser humano, mesmo ela tendo as referências da avó, tios, tias, às vezes até amigos próximos da família, mesmo tendo essas referências fortes, isso não substitui o papel de um pai e uma mãe na vida e no desenvolvimento de uma pessoa, né? A arte imita a vida. E, enfim, com esse clipe, porque a gente, quando vai explorar uma obra musical, tem a letra, os timbres, os instrumentos, mas o clipe foi algo que eu me ative, porque a gente é muito visual. Nós somos seres visuais, onde isso nos prende de certa forma. E quando ouvimos uma música, temos a tendência de viajar na letra, nas batidas. Às vezes a gente nem sabe o significado, mas aquilo nos pega de alguma forma, né? Porém, o vídeo ele é carregado de simbologias, significados filosóficos, arquétipos. Quem produziu aquele vídeo para mim foi um gênio. Não sei se foi só a Frida, se ela teve contribuição de alguma outra pessoa, provavelmente sim, mas é tudo muito carregado de significados e em ordem cronológica. Isso foi algo incrível que eu pude notar, né? E de primeira, quando a gente observa o clipe, percebemos a presença de um elemento, o elemento água. Poxa, mas o porquê da água, né? E o bacana é que a água, a confusão, porque aí não tem no clipe, mas Uhum. escutamos no fundo da música uma batida, tum,
como Do se fosse a coração. batida do coração. Então, é como se fosse a vida, né? Porque sem os batimentos cardíacos, sem a água, não teríamos Isso. vida. É bem que dizem, a gente sobrevive mais tempo com fome do que com sede. A Exato. respeito dessas batidas do coração, eu não tenho um ouvido muito sensível, Eu né? já começo, como eu já tenho essa sensibilidade por causa de rádio, mas a Sim, questão também já começa a conciliar os dois, é bem bacana. com certeza. E eu pensei o porquê tanto da água, né? Fui pesquisar, né, num contexto filosófico, e quando a gente fala de filosofia, o que vem em mente são os três filósofos que compõem a tríade ocidental de conhecimento, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Porém, antes deles, tem um pessoal muito legal também, que a gente pode chamar de pré-socráticos, né? Na história que temos conhecimento até agora, o primeiro a ter um pensamento voltado à razão foi Tales de Mileto, né? Naquela época, as principais dúvidas eram a nossa origem, o porquê estamos aqui, o nosso propósito de vida, né? Na época tinha até umas questões místicas, mitológicas do porquê as coisas são da forma que são. E Tales de Mileto pegou a água como o elemento responsável pela vida no seguinte sentido: quando aquecida, ela se torna vapor, que vira o ar, quando resfriado, retorna no estado líquido. Quando se densifica, a água se tornaria a terra. Hoje, com o avanço da ciência, da biologia, geologia, química, nós sabemos que isso não é possível, né? Só a água ser responsável pela origem da vida. Porém, saindo desse contexto físico, indo para algo um pouco mais metafísico, eu penso que no clipe foi colocado muito com a intenção das origens do ser humano Frida mesmo, porque ela fala sobre as necessidades que uma flor tem para desabrochar, para ser aquilo que ela é na simplicidade. Poxa, uma flor a gente olha tão simples, mas será? O que está por trás daquilo? As condições necessárias para aquela flor desabrochar, nascer, né? E ela fala muito disso. Eu creio que a água foi colocada como um significado para a transitoriedade da vida, as fases que a gente tem. E também o necessário, a base necessária para que ela conseguisse tanto ser aquilo que ela realmente queria ser, o seu conceito de ser humana. Que bacana. E tem outros elementos aí que você pode, tem vários Sim, na verdade, né? são vários, mas eu peguei os principais, a Uhum. minha visão. Inclusive, quem vê o clipe, colocar, perceber alguma coisa de diferente, compartilha com a Com gente. certeza. Sempre mais você falou, olha, reparei uma coisa que eles não repararam. Aí são coisas que a Isso. gente debateu e reparou os dois aqui, conciliou as ideias, tá bom? Sim, tem alguns arquétipos muito bacana. O primeiro que eu percebi foi o arquétipo de uma borboleta, né? Mas uma borboleta que estava morta, conservada em uma espécie de quadro de vidro. Eu não sei o nome correto daquilo, mas é utilizado por pessoas que gostam de colecionar insetos. E ela estava bem conservada, bonita, e eu pensei, poxa, mas o porquê de aparecer a borboleta? Ela não aparece só uma vez, ela aparece duas desse jeito, né? E a borboleta em si, ela representa a transitoriedade da vida, inclusive a transitoriedade até a morte. Em suma, a fase que ela tem de lagarta até se transformar em uma borboleta são as transmutações e significa a liberdade. Mas a liberdade muitas vezes tem um custo. A liberdade não é só a gente fazer o que quer, da forma que quer, como quer, mas sim nos libertarmos também daquelas mazelas que ficam no nosso íntimo, aqueles sentimentos, aquelas histórias do passado que nos mexem de alguma forma. E a borboleta ela vem trazendo esse sentido pra gente, do desenvolvimento, da expansão da consciência, mas não só para fazermos o que queremos fazer, num conceito de libertinagem, mas sim nos libertarmos também da nossa sombra, né? Logo em seguida aparece um pássaro preto e branco. O pássaro ele já não está bem conservado como a borboleta.
Em primeira vista, eu pensei, seria por conceitos estéticos? Porque uma borboleta é bem mais bonito de se ver do que o pássaro morto ali, né? Para conservar um pássaro morto, acho que teria que empalhá-lo apenas, não teria outra forma de conservar o pássaro morto, né? E ele está aparentemente em um jardim, morreu e por ali ficou. Aí eu pensei no contexto estético, né? Porém, pesquisando um pouco mais a fundo, o pássaro morto, ele tem algo bem carregado em si, que são as tristezas do passado, a perca de algo que um dia foi significativo e a incapacidade de seguir em frente. Aí eu pensei, caramba, incapacidade de seguir em frente. Olha como uma coisa complementa a outra. A borboleta fala da transitoriedade e da liberdade de suas próprias sombras. O pássaro, ele já traz, olha, não é tão fácil assim você se libertar. Algumas coisas vão precisar de mais tempo e mais atenção. E principalmente as coisas mais doídas, mais sofridas. Por mais que você se liberte um pouco, elas ainda estão lá. Só que a forma que a gente lida com elas que tem que mudar, que tem que amadurecer. A Frida, por exemplo. Sofrida, Frida, até ruim. A sofrida Frida. Porque ela passou, imagina só, gente. Você descobrir que você foi vítima de experimento nazista, você perde a mãe, aí você perde a avó que cuidava dela. Perdeu a avó, aí a filha com 30 anos morre, e assim de acidente. Porque pelo menos se a pessoa tem uma doença, não que seja menos pior, mas você fica mais ou menos preparado. Na verdade, eu acho que não é essa a questão. A questão é que todos estão preparados pelo velho sentido da vida mesmo. Sim. Os pais, no caso, os filhos enterrarem os pais, não os ao pais contrário. enterrarem os filhos. E aí depois o esposo, ela enfrentou muita morte, muita perca na vida dela. E ela teve a questão depressiva dela, a questão é que ela, mesmo na depressão, ela sempre tentou escapar dela. Sempre sorria. Nos clipes era a mais animada, que mais dançava, em entrevistas, em sempre eventos. Brincava, sempre foi uma pessoa muito alegre. Sempre. Então eu penso que essa foi a forma dela encontrar a liberdade dela. Sim. Ela tem um sentimento ruim, um sentimento não tão bom dentro de si. Porém, ela não deixou isso abalar o que ela era como pessoa. Pelo menos não na frente da mídia. Sim. Uhum. E temos mais, Emily? Sim, temos sim. Nós podemos perceber que logo no início do vídeo aparecem uns barquinhos em uma correnteza de água, né? Esses barquinhos, eles podem ser interpretados como a nossa vontade de desbravar o nosso oceano interno, o nosso microcosmos. Nós, voltando no conceito de liberdade, nós queremos desbravar muito o que há por fora, mas às vezes a nossa maior conquista, o nosso continente, o nosso... eu esqueci o nome. O nosso Eldorado esteja dentro de nós mesmos. E é bacana a gente, sempre que possível, mergulhar um pouco nesse sentido dentro de nós mesmos, porque tem outra parte no vídeo que mostra uma criança abraçando uma árvore. Uma criança abraçando uma árvore não era só uma criança abraçando uma árvore, mas ao meu ponto de vista, isso é uma interpretação pessoal que eu tive, é o retornar para sua criança interior. Porque uma criança ela não tem noção da mecanicidade da vida. Então ela quer ser ela mesma. Ela não se importa com o julgamento, com o que o outro vai falar. Ela não se importa se ela tá com o pé sujo, se a alcinha da blusa tá mais caída para cá do que para lá, se ela sentou no chão, a bunda tá suja, né? Uma criança, ela só é ela. Ela só quer se divertir e viver um dia após o outro. Então aquela cena seria para mim a Frida, criança, ou ela, mesmo adulta, retornando à sua criança interior em busca daquilo que inspirava a vida para ela. E o abraçar uma árvore tão grande como aquela seria tentar se fixar em algo, como tendo um norte. Inclusive, também outra parte bem notória é que em exatamente 2 minutos e 11 segundos a gente pode perceber transitoriedade de cores. Porque o vídeo inteiro ele é preto e branco. Só que nessa parte começa a ter uns pequenos flashes de cores. Bem pouco, bem sutil. Porém está presente. Penso que seria o reavivamento
ela buscando dentro de si a todo custo uma forma de ser ela mesma, de poder expressar a arte dela. Não está sempre na escuridão, né? Como se Sim. fosse assim, vendo cores fora disso, mesmo que fosse em poucas tonalidades, né? Isso mesmo. E temos mais curiosidades, né? Sim, tem algumas curiosidades que eu acho bacana, porque não dá pra gente explorar tudo em detalhes. Aqui é só um apanhado geral, né? Por exemplo, aquele soldado no campo. Aquele soldado no campo com uma bandeira, inclusive se alguém souber o significado daquela bandeira que eu procurei, você procurou, a gente não encontrou. Ela tem a origem paterna no nazismo e aparece um flash de cor naquela hora. Aí eu pensei, poxa, seria o perdão? Ela se perdoando pela origem dela, ela perdoando o pai, perdoando, se perdoando de alguma forma, né? Também tem aquela parte da criança correndo com uma abelha no pote. E a abelha, ao ser libertada, ela continua na mão da criança, mesmo sem picá-la. O que você pensa a respeito disso? Então, temos a interpretação do caso que, mesmo, né, a gente para pensar, mesmo dentro de um pote, né, sendo bem cuidada, significa, por exemplo, uma criança talvez não tenha consciência que algo dentro do pote possa atrapalhar. Só que talvez pela visão da abelha, mesmo que isso aí é uma interpretação para você, né? No caso, a abelha não vai entender isso, mas assim, bem cuidadas, as coisas bem cuidadas, elas vai ficar com você. Ela não vai sair voando, é igual um pássaro. Um pássaro bem cuidado não precisa estar numa gaiola. Ele vai voltar a você se ele for bem alimentado, se ele for bem tratado e essas coisas do tipo, porque ainda acaba o pássaro, ou no caso, como estou falando da abelha, tendo consciência, e tem a questão ativista da Frida também, não é? Ela foi ativista de diversas causas. A abelha também me remete muito a um significado mitológico de origem na cultura egípcia, onde as abelhas, não só egípcia, cultura babilônica, também diversas culturas mitológicas aí pelo nosso mundo maravilhoso, tem como a abelha símbolo da presença divina. Quando se aparecia uma abelha, muitas culturas as pessoas paravam, faziam uma oração, não matavam, às vezes tentavam dar alguma coisinha de alimento, porque era como se o próprio Deus estivesse naquele ambiente. Voltando à retórica dos barcos no caminho do rio, no final eles aparecem novamente, porém com um pouco mais de detalhes da seguinte forma: aparece uma lâmina utilizada para esculpi-los, deixada em cima de uma pedra, e na hora que os barquinhos vão ser colocados na água, aparece a mão da pessoa que os construiu, que os esculpiu. Então eu penso, esse escultor poderíamos tê-lo como o escultor do universo em um quesito divino, um quesito de destino já pré-determinado, ou seria nós mesmos quem estamos esculpindo a nossa vida a cada dia, a cada escolha, a cada momento, né? Então penso que esse final foi fantástico, porque ele me deu essas duas pontuações. Seria uma coisa ou outra. Eu acredito mais que seria a gente no contexto de responsáveis pela nossa vida e escolha. O que estamos esculpindo diariamente, com as nossas escolhas, as opções que temos ali no dia, as oportunidades, né? Que legal. Temos mais observações? Apenas isso. Que legal. Então, muito obrigado, tá? Por você ter vindo, no caso, trazer essa filosofia, essa história juntamente, né? Da Frida. Na Anne Fried, né, mais conhecida no caso, o nome dela é Frida, foi resumido aí, mas o nome dela é Anne Fried. E agradecemos imensamente, até porque é uma das minhas cantoras preferidas, que foi abre portas, podemos dizer assim, para a música também internacional. foi muito significativo para mim, na minha infância, foi uma das primeiras referências internacionais. Exato. Então, agradecido por esse conteúdo maravilhoso para nós aqui, tanto da Let's Music quanto nas nossas redes sociais. Perfeito, muito obrigada pela oportunidade, por vocês que ficaram no vídeo até agora, é um prazer. E um beijo direto dos apoios técnicos. Pessoal, e você que quer ver essa entrevista completa, no caso,
Aqui no Instagram, como o conteúdo ficou um pouco mais extenso, a gente vai estar disponibilizando essa entrevista no YouTube do Daniel Sávio Oficial. E você quiser também escutar esse conteúdo, no caso na rádio, estará disponível na rádio Let's Music no programa Recordar e Viver. Pessoal, até uma próxima!